Agora com Boris Casoy para saber de que maneira Boris avalia o posicionamento do Brasil nesse Conselho de Segurança da ONU e essa troca sem fim, né, de acusações entre ucranianos e russos. Boris. Elisa, você falou em Conselho de Segurança da ONU. Cadê a ONU nesse conflito? Esse conflito mostra, mais uma vez, que a ONU, que desempenha alguns papéis importantes no mundo, nas suas agências, etc., sob o aspecto da busca da paz, está falhando porque o mundo evoluiu e a ONU está em 1946. A ONU está depois da Segunda Guerra Mundial. A ONU é comandada, de fato, por 5 países que têm direito a veto. Não acho que todos os países deveriam ter voto igual. Isso é uma infantilidade num mundo que tem pesos diferentes entre os seus países. Mas fica aí uma constatação de que a ONU, sob o aspecto do seu principal objetivo, não existe, simplesmente não existe. A posição do Brasil continua sendo aquela posição dúbia. Como o Brasil está longe do conflito, a nossa posição se resumiu a uma necessidade de não perder uma fonte de importação de fertilizantes da Rússia. Aspecto positivo, o Brasil percebeu que perdeu muito tempo não sendo autossuficiente em fertilizantes de potássio, que é uma substância que existe à vontade aqui no Brasil, principalmente no estado de Minas Gerais, não nas terras indígenas. A posição brasileira continua sendo aquela, no essencial, que é o fornecimento de armas e a condenação à invasão, às sanções. O Brasil continua favorável à Rússia. É contra as sanções, se manifesta contra as sanções, não aplica as sanções e condena o fornecimento por outros países de armas à Ucrânia. Então, a posição brasileira é perigosa porque o Brasil se afasta, assim, do centro democrático do mundo. Do centro democrático do mundo, com todos os defeitos, Estados Unidos, França, Inglaterra, enfim, Alemanha. Então, esse é o mundo que nós imaginamos que seria o mundo do Brasil. Não o mundo autoritário de Putin, da China, da Coreia do Norte, da Nicarágua, da Venezuela, etc, etc. Sobre xingamentos, eu queria dizer o seguinte, não tem a menor importância sobre o aspecto real. É uma coisa que os deputados chamam de antirregimental, iria para o Conselho de Ética, não dá tiroteio. E eu acho que isso pode ser até normal, mas não se costuma, não é correto, sob o aspecto diplomático, dizer determinadas verdades. Então, os Estados Unidos, na verdade, quando se dirigem dessa maneira a Putin, que finge se ofender e tudo isso, o governo russo diz que enfim, é má educação e tudo isso. Na verdade, ele está falando para o seu público interno, porque ele é visto como um presidente fraco, um presidente sonolento. Então, ele fala para o seu público interno para mostrar que é macho, sim, que está batendo na Rússia. Tem gente que acredita que essa agressão verbal é realmente uma manifestação de vigor, de força. Não é. Tem a força das palavras, não funciona nem sob o aspecto de militar
e muito menos sobre o aspecto diplomático, até prejudica, porque posteriormente, em algum momento, os Estados Unidos terão que negociar e você ainda verá Putin dando a mão amistosamente para o presidente americano, e os dois vão dizer ou que as falas estiveram fora do contexto, ou que os xingamentos foram fake news, ou que o passado não conta, devemos olhar só para o futuro. É isso, Elisa. Obrigada, Boris Casoy.